Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre esse tema muito interessante, né, que é o design generativo. Então, antes de começar a falar sobre o tema, gostaria de agradecer ao pessoal que está aqui conosco, né? Para a gente é uma oportunidade muito, muito interessante, né? E uma honra. Então, gostaria de agradecer a Gabriela, o Leonardo, o Paulo, o Fernando, que está aqui com a gente, né? E vou me apresentar também, né? Eu sou o João Chaves, mais conhecido como Johnny aqui na empresa. Hoje eu sou arquiteto, né, e trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento na Vita Residencial. Bom, gente, boa noite. E é um prazer estar falando aqui com todos vocês também. Eu sou o Fernando, sou engenheiro formado há mais de 10 anos, com experiência aí no setor da construção civil também. E também trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento da Build. Vou passar a palavra aí agora para Gabi se apresentar e apresentar esse monte de fera aí que está com a gente. Obrigada, Fernando. Obrigada, João. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite, é uma honra. Eu sou Gabriela Celani, todo mundo me chama de Gabi, sou arquiteta e urbanista e também fiz o doutorado na área de Design and Computation no MIT, terminei em 2002 e desde 2004 eu sou professora da Unicamp, em Campinas, e lá eu fundei o LAPAC, que é o Laboratório de Automação e Prototipagem para Arquitetura e Construção, onde a gente estuda a fabricação digital e projeto generativo de uma maneira aplicada transversalmente às diversas escalas da arquitetura e urbanismo. Vou passar a palavra para o Paulo. Boa noite, pessoal. Agradeço o convite de estar participando desse evento com vocês. Meu nome é Paulo Carvalho, sou arquiteto, formado aqui pela UFPE de Pernambuco e atuo atualmente no mercado de arquitetura, construção civil, em uma empresa chamada Selvagem, que é a Selva Generativa, que tem tudo a ver com o tema de hoje que a gente vai conversar. E a gente utiliza aqui métodos computacionais dentro do mercado, aplicando essas tecnologias e essas metodologias na nossa realidade local aqui. Boa noite, meu nome é Leonardo Gindri, eu sou arquiteto e urbanista. Eu sou um dos fundadores da Oficina Paramétrica. A Oficina Paramétrica ela é a primeira página sobre Grasshopper 3D que a gente tem aqui no Brasil em conteúdos português, então são vários vídeos, tutoriais no YouTube e no Instagram. E eu sou fundador do Venas Arquitetura e AD, que é um escritório de arquitetura, e que também na parte de AD a gente usa também de métodos computacionais para aplicado, como o Paulo também falou que isso é muito importante, aplicar na nossa realidade para conseguir projetar de uma maneira melhor, mais eficiente e mais otimizada. Muito bacana, pessoal. Gente, eu vou apresentar aqui o case, né, que o pessoal, a Gabriela, o Leonardo e o Paulo nos enviaram para a gente, para a gente entender um pouquinho das aplicações, né, do design generativo, que elas vão desde de estudo de objetos, né, por exemplo, um talher, uma joia, até o urbanismo, né. Então, eu vou começar aqui com um case que a Gabriela nos enviou. Oi, meu nome é Caio. Eu sou arquiteto urbanista e doutorando na Unicamp. Olá, meu nome é Verley, sou arquiteto, urbanista e mestrando na Unicamp. Oi, eu sou Marcela Noronha, doutoranda da Unicamp. Eu considero que a minha pesquisa esteja na intersecção entre arquitetura, engenharia civil e sistemas computacionais, sendo o detalhe arquitetônico o produto dessa combinação. Eu estou desenvolvendo um sistema algorítmico capaz de solucionar o mecanismo de conexão de um sistema estrutural bastante peculiar, conhecido como estruturas recíprocas. Mas qual é a solução ideal? Qual a interferência dessas conexões no desempenho da estrutura? Quais proporções entre as conexões dos elementos são mais interessantes? Para tentar responder essas questões, eu combino a modelagem algorítmica com simulações estruturais, sendo possível gerar, testar e analisar diversas composições diferentes rapidamente. Mas de nada adianta encontrar uma solução que não possa ser produzida no mundo físico.
Para isso, eu combino o algoritmo com sistemas CAN, permitindo a produção das conexões por diferentes tipos de equipamentos de fabricação digital, desde impressoras 3D até CNCs de múltiplos eixos. Enquanto eu mostro algumas cenas do que venho pesquisando junto com a professora Gabriela, gostaria de fazer um breve comentário sobre a aplicação de algoritmos generativos no projeto de layout de imobiliário. Temos observado que processos projetuais repetitivos e intuitivos, porém estratégicos, podem ser sistematizados na arquitetura. Sendo eles manuais e mecânicos, por que não ensinar o computador a executar essas tarefas? O que nós estamos propondo é interpretar essas regras intuitivas e construir algoritmos generativos com elas. Deste modo, já na fase de concepção de projeto em BIM, é possível uma rápida inserção de mobiliários no espaço para as etapas seguintes. Os algoritmos generativos, portanto, nos permitem alcançar resultados assertivos e com maior qualidade. Eu estudo mobilidade e como intervenções que melhoram a caminhabilidade através do retrofit de ruas urbanas auxiliam a viabilizar o adensamento urbano. Eu estou desenvolvendo um sistema generativo que aplica diferentes metodologias computacionais para sistematizar regras recorrentes de retrofit de ruas. Esse sistema dá suporte à hierarquização viária, à escolha das ruas prioritárias para intervenções de retrofit, ao uso de técnicas de traffic calming e de urbanismo tático, e ainda a reversão de área viária subutilizada ou excedente para uso por pedestres. O objetivo desse sistema generativo é auxiliar urbanistas e planejadores urbanos a gerarem múltiplos cenários de retrofit que podem ser avaliados quantitativamente e utilizados em processos participativos. Então, né, pessoal, aqui vocês viram que um case que vai desde de uma aplicação em estruturas, né, até uma escala urbana, né? E agora, seguinte, eu vou passar o case que o Leonardo enviou para a gente, né, sobre uma plataforma voltada para estudos de viabilidade, que é muito interessante também. Pessoal, eu passo a palavra agora para o Paulo fazer uma apresentação do case, né? Apresentando as possibilidades aí do design generativo. Obrigado, João. Bem, pessoal, vou fazer uma apresentação rápida aqui de alguns cases que a gente desenvolveu na Selvagem, né, ao longo dos anos aí. Eu estou há 10 anos nessa área de design computacional, mas a Selvagem tem 3 anos, então eu gostaria de compartilhar também um pouco do conceito, né, da marca. Eu acredito muito nessa combinação de natureza e tecnologia. Então, quando a gente vem para essa mistura de selva, que é bem brasileira, bem regional, bem diversa, bem nossa, né, com essa metodologia generativa, a gente consegue vislumbrar
um mundo, talvez, onde o design e a arquitetura elas se tornem espécies. Os arquitetos e os designers comecem a desenvolver seus próprios códigos, que são os DNAs desses artefatos. E aí a combinação desses artefatos vão gerar novas espacialidades, novas cidades, novos edifícios. Então, a selva generativa justamente é esse conceito materializado em uma empresa, né? Então, a gente basicamente utiliza a metodologia do design generativo, o input-output, utilizando o contexto como input, o conceito desenvolvido dentro da plataforma computacional, principalmente no desenvolvimento de algoritmos, e a aplicação é o resultado material desses projetos para o mercado, né? Então, a gente vai desde a escala micro, a criação de joias, de artefatos, de esculturas, a escala macro de arquitetura e urbanismo, né? Trouxe alguns cases baseado nessa lógica da selvagem. A gente utiliza inspiração de natureza, programa o DNA desses artefatos, que a gente chama de espécies, né? Através de softwares como o Rhino e o Grasshopper. Através dessa diversidade de possibilidades que o design generativo permite, a gente consegue, por exemplo, conectar essa tecnologia à inteligência artificial, um chatbot, como a gente fez nesse caso dos vasos, que a pessoa podia entrar no chatbot da Selvagem lá no Facebook e gerar o vaso personalizado para ela, né? E aí impresso em 3D. Um case de arquitetura que a gente fez em 2018, super bacana, Arena Argo, foi um projeto para a Casa Cor, Pernambuco. A gente teve aí um mês para desenvolver um projeto todo generativo, todo dentro do Grasshopper, desde do contexto arquitetônico até os detalhamentos de encaixe que foram feitos no Grasshopper. E o mapa de montagem foi gerado para a gente fazer uma execução híbrida entre fabricação digital, corte CNC, e a fabricação tradicional, né? O bom e velho marceneiro, carpinteiro fazendo a execução. Então, essa estrutura é um domo geodésico em madeira, né, e aço. Foi todo construído aí para a Casa Cor e depois foi movido para o Jardim Botânico. Aqui atualmente ele está no Jardim Botânico da cidade de Recife, né? Então a gente utilizou corte a laser nos pórticos de Ascortem, corte CNC nas placas de madeira e o vidro também aí super dando essa espacialidade inovadora que esse tipo de geometria, esse tipo de arquitetura proporciona, né? A gente foi indicado aí a 3 prêmios internacionais, Edifício do Ano do Arcdale, ganhamos o A Awards, né? E também fomos para a China, lá para o Ideias Top, fomos finalistas com esse projeto. A partir daí a gente foi evoluindo esse mesmo algoritmo que gerou a Arena Argo. A gente atualmente está fazendo unidades habitacionais para ecovilas. Esse aí é no Vale do Catimbau, aqui em Pernambuco. E também toda a arquitetura projetada, ela não é desenhada, né? Então acho que é bom deixar claro para quem está assistindo. No design generativo a gente programa o algoritmo e a forma ela é resultado desse código, né? Indo para uma escala micro novamente, a gente tem aqui também a tradução do que seria o design inspirado na própria arquitetura de um edifício ou de um espaço, né? Que é um hotel na Praia do Patacho, aqui no Nordeste. Ele tem essa arquitetura baseada em pedra e madeira, basicamente. A gente tomou como inspiração o padrão da madeira, das pedras, perdão, nos muros, e utilizou o algoritmo do Voronoi, né, que é uma técnica bem conhecida aí do design computacional, para selecionar o número de bangalôs da pousada e gerar joias personalizadas para os seus hóspedes, né? E a partir de fabricação digital também a gente fez o corte da peça, né, banhada a ouro também, 18 quilates, e os clientes ficaram bem felizes, né? Voltando para o Voronoi, o último case aqui para apresentar para vocês é um dado que a gente desenvolveu. Ele virou um componente, né? A possibilidade desse tipo de ferramental da gente poder desenvolver os nossos próprios componentes. Então é o que eu digo, é como se aqui a gente tivesse o DNA mesmo, né? A espécie está dentro daquela caixinha, todas as informações, e a partir dela a gente consegue gerar infinitas possibilidades. Esse dado, ele tem uma particularidade, como ele foi feito, inspirado também com o padrão do Voronoi, todas as faces dele possuem o mesmo peso. Então ele é um vaso com a inteligência da própria natureza, que permite que ele não seja viciado, né? Então a natureza ele já tem algumas soluções e a contagem do dado aqui é feita por furos, né? Por esse número de células de cada face. São alguns cases aí para vocês verem como a gente tem aplicado no dia a dia
esses métodos computacionais na nossa realidade local, desde a escala micro a uma escala macro, né? E atualmente os vasos, eles estão, esses dadozinhos aqui, eu ando com eles também para dar sorte. Não, perfeito, Paulo. É sensacional o case apresentado, né? Assim como o case que o Leonardo e a Gabi também apresentaram aqui. Pessoal, como o tempo é muito curto, né? Eu queria abrir assim para algumas questões que a gente levantou aqui dentro da empresa, né? A gente coletou essas perguntas e gostaria de fazer uma primeira pergunta para o Paulo aqui, aproveitar que ele acabou de apresentar. Então, assim, Paulo, de forma resumida, o que seria o design generativo? Até quais são as fases do trabalho que o trabalho do arquiteto pode ser substituído, né? E quais não são possíveis? Onde cabe o criativo nisso tudo? Visto que tudo está caminhando para a inteligência artificial e algoritmo, né? Onde que a criatividade humana do arquiteto e engenheiro fica? Essa foi uma pergunta que o pessoal enviou aqui para a gente. Ótima pergunta. Basicamente, o design generativo, se eu for dar uma resumida grande aqui, ele é o design que ele é gerado. Em vez de você diretamente intervir no objeto que você está projetando, você intervém na informação que vai gerar esse objeto. Então, a gente utiliza, no caso, o design computacional, algoritmos computacionais para gerar esse objeto final, seja arquitetura, seja design, seja o artefato que for. E o papel do arquiteto e do criador nesse processo, eu acredito que pode ser respondido com a seguinte questão. O nosso produto, como profissionais, não é o papel, né? O arquiteto não tem como produto do seu trabalho a planta impressa, aquela forma de representação gráfica que a gente conhece. Aquilo é um meio. Então, o design computacional ele vem como sendo um novo ferramental de um novo meio de se atingir o objetivo primordial da nossa profissão, que é gerar espaços, né? Então, o benefício é que importa nesse caso. O meio aí, ele evoluiu com as ferramentas e permitiu a gente ter muito mais possibilidades. Então, o arquiteto ele continua sendo necessário porque continua sendo necessário alguém inserir informação no sistema. O sistema ele não funciona sozinho, né? O carro ele não anda sozinho se você não disser pelo menos qual é a direção, né? Atualmente os carros já são autônomos, mas alguém tem que dizer para onde vai, né? Por que tem que ir para aquele lugar. E esse é o nosso papel. Nosso papel é justamente, com essas tecnologias, suprimir aquele tempo desperdiçado em tarefas repetitivas, né? Aquele trabalho mecanizado do arquiteto, e focar o nosso tempo e nossa energia, nosso conhecimento no que realmente importa, que são as pessoas, é o nosso produto, é o espaço gerado, são as informações que a gente entende do ambiente, da sociedade, do zeitgeist, né? Então, eu acho que essas ferramentas elas só vêm para ajudar os profissionais e não para substituí-los, né? Aproveitando o gancho aí, então, a gente queria aproveitar fazer uma pergunta para o Leonardo, que, conforme a gente viu aí no case apresentado, ele está desenvolvendo uma plataforma, né, Leonardo? Uhum. E eu queria que você falasse para a gente aí quais são as dificuldades que você tem encontrado e o que você vislumbra da plataforma a longo prazo. Olha, eu acho que hoje o maior desafio, sim, no desenvolvimento da plataforma é a gente conseguir tornar esse processo ele em um algoritmo, assim, porque a gente sabe que, dependendo de o quanto a gente entra nesse assunto e o quão detalhado a gente quer que os resultados sejam, a gente tem que fazer, no caso, muito mais código, né? A gente tem que detalhar muito mais como o algoritmo ele vai se comportar. Então, eu acho que um dos maiores desafios é esse. Qual que é o nível de detalhe que a gente quer chegar, que a gente consiga entregar um produto que seja bom, que seja útil para a pessoa que está ali, de novo, não vai ser substituída, ela está ali escolhendo tudo, decidindo quais são as informações. Qual que é o nível de detalhe que a gente chega? O que a gente vai querer entregar? Como é que a gente consegue transformar toda essa coisa do pensamento humano, desse processo que, enfim, pode depender um pouco de empresa para empresa, obviamente, mas esse processo humano, como é que a gente consegue pegar ele, dissecar, organizar ele e aí sim montar um código em cima disso? Esse é um dos maiores desafios. E não só isso, né? Porque como a gente trabalha também, nesse caso, na plataforma, com dados do plano diretor, né? Que é uma coisa que acontece no nosso país, enfim, em todo o nosso país, né? Também tem que trabalhar com isso e também com as particularidades de cada lugar, assim. É uma coisa que a gente está tendo que ler muita coisa, estudar muita coisa, a gente está tendo uma mentoria com alguns profissionais que entendem muito desse assunto, e eu acho que esses são, assim, um dos maiores desafios,
conseguir juntar essa facilidade do uso, ter um produto que seja fácil de usar, que não tenha muitas variáveis e que a gente consiga também trazer esse resultado para o designer, para o projetista, seja a pessoa que vai estar usando ela. Não, perfeito, Léo. Aproveitar aqui o tempo, né? Mais uma pergunta, né, que a gente tem aqui. Gostaria de fazer para a Gabriela, né? A gente sabe que o design generativo tem uma aplicação muito ampla, né? Desde projetos residenciais até projetos urbanísticos, né? E dentro dessa ideia, Gabi, onde você acredita que o design generativo pode ser mais atraente, proveitoso, né? E o que você acredita, assim, na sua opinião, qual que seria o papel do arquiteto, né, no futuro, com todas essas aplicações? João, eu acho que, como vocês viram nos exemplos que eu mostrei, né, que são de alunos meus de mestrado e doutorado, dá para aplicar, e também como vocês viram nos próprios exemplos do Paulo e do Leonardo, né, do Léo, dá para aplicar design generativo desde o desenho de um dado até o desenho da cidade. Então, talvez assim a melhor pergunta não seja nem saber onde que a gente pode aplicar, mas por que que a gente deve aplicar, né? Como e mas principalmente por quê? Uma das opções, né, uma das possibilidades é a gente aplicar o design generativo para a gente tornar o trabalho do arquiteto mais eficiente, né, mais rápido, evitar, como o Paulo e o Léo já mencionaram, evitar o retrabalho, evitar o trabalho muito braçal, muito repetitivo. Mas eu acho que tem mais do que isso no design generativo. A gente pode também procurar uma qualidade maior. A gente pode se deparar com, talvez, alternativas que a gente não teria gerado manualmente. A gente pode gerar um número de alternativas, como, por exemplo, o software do Léo mostrou, né? Você pode passear por um número de alternativas tão grande que você talvez não conseguiria gerar se você estivesse trabalhando manualmente. Mas, além disso, eu gosto de destacar o aspecto didático, né, pedagógico do design generativo, porque eu sou professora e eu tenho uma experiência muito grande de como que os alunos aprendem ao trabalhar com o design generativo. Tem um matemático americano, Donald Knuth, que ele dizia já nos anos 70 que a melhor maneira de você aprender uma coisa é tentando ensinar ela para o computador, fazendo um algoritmo. Porque para você conseguir transformar um procedimento num algoritmo, você tem que realmente raciocinar e pensar como que aquilo é feito passo a passo. Você tem que formalizar coisas que normalmente estão na sua cabeça que você faz intuitivamente, sem ter a oportunidade de realmente refletir muito sobre elas. Então, eu acho que esse papel do algoritmo, né, de ajudar a gente a formalizar a nossa maneira de pensar, ele é muito importante. E aí, com relação a se o computador vai substituir o papel do arquiteto ou não, na verdade, eu acho que nunca vai substituir, porque a gente é que faz os algoritmos, né? Então, não tem como o computador fazer isso sozinho. Ele só vai realmente tornar o nosso trabalho mais interessante, mais exploratório, mais diverso e também mais eficiente. Acho que é isso. Gabi, então, aproveitando o gancho aí, que a resposta que você daria para o papel do arquiteto no futuro seria um arquiteto mais integrado com as tecnologias e escolhendo mais o trabalho dele, tendo um trabalho mais criativo e não repetitivo. Seria isso? É isso mesmo, Fernando. Eu acho que é um trabalho no qual a gente dedica mais o nosso tempo aos processos cognitivos e menos aos processos braçais repetitivos. Mas, com certeza, a gente tem que levar em consideração os aspectos, né, de organização da informação, de coleta de dados, toda, assim, a questão da informação é muito importante e como organizar isso, como transformar os processos cognitivos numa coisa mais sistematizada. Isso acho que vai estar muito presente no papel do arquiteto. Sim, sim. O que você poderia estar falando disso aí também, Paulo? O que você enxerga aí, o papel do arquiteto aí?
Eu acho que se a gente para reparar qual é o papel do arquiteto atualmente ou até então, né, a gente consegue notar que existe uma problemática. No mundo, tem dados de que apenas 2% da população consome um profissional de arquitetura, 2% da população mundial. O que é que os 98% da população estão fazendo com os espaços, né? Então, se existe uma carência, se nós não conseguimos atingir o objetivo primordial da nossa profissão, que é justamente criar ambientes agradáveis, cidades eficientes e sustentáveis, significa que a gente tem muito trabalho pela frente, né? E eu acho que o papel do arquiteto do futuro é justamente abraçar as tecnologias, porque a partir delas a gente pode conseguir recuperar esse déficit que a gente gerou ao longo dos anos e conseguir utilizar, a partir dessas tecnologias computacionais, um potencial criativo e de solução muito maior do que o que a gente faz atualmente. Eu costumo brincar de que um arquiteto ele passa 6 meses para desenvolver o projeto de uma casa e afeta a vida de uma família, né? 6 meses, quando uma startup desenvolve um aplicativo, pode afetar milhões de pessoas, né? Então, qual é a diferença entre essas duas indústrias? Uma está presa ao universo da materialidade física, que não é escalável, né? E a outra já mergulhou no universo digital e está conseguindo escalar o seu produto. Então, eu acho que o nosso papel no futuro é justamente saber se colocar nesse universo da tecnologia digital e escalar também a nossa função nessa sociedade, né? Léo, um arquiteto saber organizar os dados e fazer esses dados trabalharem para ele num programa, então vai ser essencial, né? Nossa, totalmente. É até um momento que eu falo que o arquiteto do futuro é uma coisa... A gente até falou numa live no canal que o arquiteto do futuro ele vai ter que saber lidar com essas informações, vai ser necessário, vai ter um momento que ele não vai mais abrir uma prancheta, alguma coisa do tipo. A gente tem um arquiteto muito famoso que se chama Arturo Tedeschi, que ele fala que o futuro não vai mais existir representação 2D, vai ser direto para o 3D. E ele conseguindo lidar com as informações que chegam, seja por, sei lá, Big Data, Machine Learning, seja como for, ele vai ter que trazer isso depois lá para o final, sem representação, e ele vai ter que lidar com isso. É indispensável, ele vai ter que lidar. Do mesmo jeito que ele lida com, por exemplo, algumas tabelas do Excel, a tendência não é diminuir os dados, a tendência é aumentar os dados. A gente sempre está aumentando, e ele vai ter que saber ler, formatar aqueles dados, apresentar e saber onde utilizar eles. É de total importância que daqui a uns anos o arquiteto ele tenha esse pensamento e tenha não só o pensamento, mas também a capacidade técnica para conseguir lidar com isso. Tá ótimo, gente. Nosso tempo aí está se esgotando, né? Você quer falar mais alguma coisinha, Johnny? Não, eu só ia falar que o tempo acabou, né, gente? Infelizmente, é um tema muito amplo e um tempo muito curto para a gente discutir, né? E fica um gostinho de quero mais, assim. Mas, assim, pessoal, gostaria de novo de agradecer vocês por estarem aqui com a gente, né, nessa noite e elogiar, né? O trabalho de vocês é sensacional, assim, em todas as escalas que vocês estão atuando, né? Seja no campo acadêmico, né, da Gabi, profissional, do Paulo e do Léo, e agora também, né, com a questão das mídias sociais, YouTube e tal, difundindo esse conhecimento dentro e fora da academia, acho que é sensacional. Então, queria deixar aqui esse agradecimento, pessoal. É isso aí, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo show muito obrigado, de gente. vocês. Muito obrigado. A gente que agradece. Agradeço. Muito obrigado. Compartilhar conhecimento. Quem tiver mais dúvidas aí, pode mandar aí nas redes sociais da gente, da Gabi, do Léo. Segue aí a Oficina Paramétrica, segue Selva Generativa. E a gente está à disposição. Pode perguntar lá que a gente responde sempre. Pode. Agora é a hora da gente começar a levar esse conhecimento para frente. É isso aí. Obrigadão, gente. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até mais. Até mais.